Oi, gente. Vamos falar nessa aula sobre prova testemunhal, depoimento pessoal, e confissão. Não necessariamente nessa ordem, né? Eu vou, na verdade, utilizar da ordem de produção de provas que nós vimos na aula anterior sobre a EJ e vou começar com o depoimento pessoal. Depoimento pessoal é previsto nos artigos 385 a 388 do CPC. O depoimento pessoal, ele é uma prova que é a segunda a ser produzida na EJ, né? Nós vimos. A EJ começa com a tentativa de composição, depois a gente ouve os técnicos, né, peritos e assistentes, e vamos para os depoimentos pessoais. A gente começa com o depoimento pessoal do autor e segue para o depoimento pessoal do réu. E isso é importante devido a uma característica desse tipo de prova, que é um não poder ouvir o outro. Então nós vamos respeitar esta regra, né, da ordem de produção da prova. O depoimento pessoal, ele não é um meio de prova que você pede sobre si mesmo. Se você é autor, você não pode pedir o seu depoimento, porque você não depõe para o juiz. O que você tem para falar em defesa do seu direito, você fala na sua petição inicial. Se você é o réu, tudo que você tem para dizer sobre o seu direito, né, ou sobre a inexistência do direito do outro, você vai alegar na sua defesa, na sua contestação. Então, na verdade, você só pode requerer depoimento pessoal da parte contrária. Você não pode requerer depoimento pessoal de você mesmo. Isso é um erro que acontece. Tem gente que pede depoimento pessoal da própria parte. Isso não existe. E é claro isso pelo artigo 385 do CPC, que diz que cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte. E por que você só pede o depoimento pessoal da outra? Tanto porque você já falou tudo que você tinha que falar na sua petição, quanto porque você quer buscar a confissão da outra parte por meio do depoimento pessoal. Esse é o objetivo desse instrumento de prova. Seguindo no 385, ele nos diz que você requer o depoimento pessoal da parte contrária, a fim de que esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento. Cuidado com isso, então. A ideia não é você se defender, né? Você arrumar o depoimento pessoal para se defender, mas você quer enrolar a parte contrária. Você quer que ela confesse, que ela admita um fato que ela está negando diante do juiz. Esse depoimento pessoal, ele também pode ser determinado de ofício pelo magistrado. Quem diz isso é a parte final do artigo 385 do CPC. E o depoimento pessoal, ele não é uma faculdade. A partir do momento que ele é determinado, ele é obrigatório. E que se você não comparecer para depor, ou se você não depor na hora você se recusar, você sofrerá uma pena de confissão. É o que diz o parágrafo 1º do CPC. Mas para isso, você precisa ser pessoalmente intimado sobre a data da audiência. Precisa chegar uma cartinha ou um oficial de justiça lá na sua casa, ou se você tiver cadastro eletrônico como pessoa, né, jurídica ou física, como quer que seja, de acordo com o processo, você recebe essa intimação pessoal eletrônica. Mas isso ocorrido, se você não comparece ou não depõe, você sofre uma pena de confissão. Parágrafo 1º do 385. Se a parte pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida da pena de confesso não comparecer ou comparecendo se recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena. Qual pena? De confesso. Isso então é muito relevante. Você pede a prova para conseguir a confissão da outra parte. Se ela se nega, mesmo determinado pelo juiz, haverá essa confissão por presunção. É importante nós anotarmos o parágrafo 2º, que é o que eu estava falando para vocês agora há pouco com relação à ordem. É vedado a quem ainda não depôs assistir ao interrogatório da outra parte. Então, se eu sou o autor e eu pedi o depoimento pessoal do réu, e o réu pediu o depoimento pessoal meu, nós dois vamos depor. Então, quando o autor for depor, o réu sai da sala de audiência, ele não pode assistir, só fica o seu advogado. Quando o réu vai depor, concordam comigo que o autor já depôs? Então, o autor ele pode ouvir o réu neste caso, porque ele já depôs. Agora, se por algum motivo ele não tiver prestado depoimento, chegou atrasado, inverteu a ordem, ele não pode ouvir, porque ele ainda vai depor. Então, a parte que ainda precisar prestar depoimento pessoal, ela não pode ouvir o depoimento da parte contrária. Se ela já depôs, não tem problema nenhum.
E se ela, né, não vai depor, não tem também nenhum impedimento. Então, só o autor pediu o depoimento do réu. Então, só o réu vai depor. O autor vai ficar na sala o tempo todo, porque ele não vai depor. Só se ele também for depor, é que ele sai da sala quando o réu estiver prestando depoimento. Salvo se ele já tiver exercido essa função. Certo? É só pensar na lógica, se tiver ficado confuso. Quem ainda vai depor, não pode ouvir quem está depondo agora. E ponto. Mas tem um problema. E se o réu, aqui ó, os dois vão depor, e o réu é um advogado em causa própria, só tem ele. O advogado dele precisa ficar, não precisa? O que a gente faz? A gente vai nomear um advogado dativo para assisti-lo neste ato, no depoimento pessoal. Então, quando o autor estiver prestando o seu depoimento pessoal, o réu que ainda vai depor, ele não pode ouvir, nem na qualidade de advogado. Ele precisa sair da sala. E se ele não tiver um outro advogado com ele, nós vamos nomear um outro advogado para lhe assistir neste momento. Certo? Nós ainda temos a possibilidade de colheita do depoimento pessoal por videoconferência. É a previsão do parágrafo 3º do artigo 385. É no caso da parte que residir em outra comarca. Será feita uma videoconferência em tempo real. Se não for possível, não tiver dispositivo, não tiver regulamentação, etc., carta precatória, sem problema algum. Se a parte, sem motivo, for evasiva, não responder, né, ou deixar mesmo de responder o que foi perguntado, nós vamos ter uma declaração na sentença da recusa de depor e, consequentemente, a penalidade para recusa é presunção de veracidade, é a pena de confesso. Se o juiz entender que pelas respostas evasivas ele na verdade não está respondendo nada, ele vai aplicar a pena de confesso fundamentadamente na sentença. Cuidado com isso se vocês forem depor ou se a parte, né, assistida por vocês for chamada para depoimento pessoal. Se ela for evasiva, o juiz ele não vai ligar ali na hora, mas ele vai aplicar a pena de confesso se ele assim entender no momento da sentença. Cuidado que pode ser muito prejudicial. Os fatos que a pessoa disser devem ser respondidos pessoalmente pela parte. Então acontece, às vezes, eu lembro de uma ação de uma senhorinha, estava tratando de um empréstimo, que acabou demonstrando que ela pediu sim, ela no meio do depoimento pessoal, toda hora ela perguntava para o neto dela, o que é isso? Isso aconteceu? Isso aconteceu? Isso não pode. Quem está depondo é a parte. Ela não pode perguntar para o neto, não pode perguntar para o vizinho, para o coleguinha, para o advogado, para ninguém. É a parte que depõe naquele momento. Por isso a importância da prova. Às vezes você vê ali que o advogado está criando, né, o advogado contrário criou uma narrativa muito forte, mas que não é verdadeira, e você vai arrancar a verdade diretamente da parte. Por isso você pede o depoimento pessoal da parte contrária, para ver se ela por si confessa. Tá? A parte, ela não pode ler o seu depoimento, não pode ter um discurso, ela vai ler na frente do juiz. Mas ela pode consultar alguns papéis, algumas notas breves, um recibo, uma data. Deixa eu ver a data da mensagem que a pessoa me mandou. Isso ela pode fazer sem problema nenhum. É o artigo 387 que prevê isso. Impossibilidade de leitura de documentos antes preparados, mas a possibilidade de consultas a notas breves. Isso é possível. E nós temos no 388 as escusas de depoimento pessoal. A parte ela não precisa depor sobre aquilo que for criminoso e lhe estiver sendo imputado, sobre aquilo que for torpe e estiver lhe sendo imputado, aquilo que ele deve guardar sigilo profissional, também não é obrigado a depor sobre isso, também sobre aquilo que lhe cause desonra própria, ou do seu cônjuge, ou do companheiro, ou de parente, também não vai ser obrigado a depor, ou que coloque em risco a sua vida ou de seus parentes, cônjuge ou companheiro. Previsões do artigo 388. Nesses casos, a parte ela pode se excusar de depor e, como ela tem essa autorização legal, não vai ocorrer a pena de confissão, tá? Por isso que a lei autoriza a escusa nesse momento, porque ela não vai gerar, então, a pena de confissão. Mas, nas ações de Estado das pessoas e nas ações de família, essas escusas não se aplicam.
Até porque senão a gente não teria, né, nenhum depoimento praticamente. Imagina, ação de família, um adultério. Não vou falar nada porque é desonra própria. Né? A filha fora do casamento é desonra própria, desonra da esposa, desonra do marido, desonra do filho. A gente não teria depoimento pessoal nenhum. Então, para ações de estado das pessoas, filiação, etc., e ações de família, não se aplicam essas escusas. Você precisa depor sobre tudo. Evidentemente que aqui na questão do sigilo profissional, você até vai poder ter escusa, mas devido a outras previsões legais. Por exemplo, se você é advogado e está ali numa ação de família, vai depor e tem uma afirmação que você vai dar, que é relacionada a um cliente seu, você, com base no Estatuto da OAB, vai dizer que você tem uma escusa de depor, você não vai ser obrigado a dizer isso, mas não com base no CPC, sim na sua lei especial, e aí tem 1 milhão de casos. Um deputado federal, a Constituição o desincumbe de fazer depoimentos, né, sobre o que trata do sigilo de sua profissão, enfim, aí são leis extravagantes que vão tratar do assunto. Tem uma discussão, gente, sobre a questão de poder mentir ou não. A parte pode mentir no depoimento pessoal? Muita gente diz que pode, mas na verdade ela não pode. E vou explicar para vocês por quê. Primeiro, por que as pessoas dizem que pode mentir? Porque o crime de falso testemunho, ele é previsto lá no Código Penal. Estou pegando aqui o dispositivo aqui para a gente conversar. E lá no crime de falso testemunho, ele diz somente com relação à parte, a testemunha, quer dizer, desculpa, ele diz somente a testemunha. Artigo 342 do Código Penal. Fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete. Essa é a legislação, esse é o texto do crime de falso testemunho. Então a parte, quando ela é parte e mente no processo, ela não comete crime de falso testemunho, porque ela não está prevista, ele como parte não está previsto como sujeito ativo do crime de falso testemunho do artigo 342 do CPC. Então a pessoa não pode ser presa por mentir no processo durante o seu depoimento pessoal. Ok, isso é uma coisa, mas isso não significa uma liberdade para mentir. Porque apesar de não ser um ilícito penal, mentir nos autos é um ilícito processual, é um ilícito civil. Por quê? O artigo 77 do Código de Processo Civil, onde nós falamos dos deveres das partes, ele vai falar que é um dever da parte expor os fatos em juízo conforme a verdade. E se ele descumprir, se ele falsear suas alegações no processo, ele vai cometer um ato de litigância de má-fé. Artigo 80 do Código de Processo Civil, inciso 2. Considera-se litigante de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos. Então você, como parte no depoimento pessoal, se você mentir, não vai ser crime, mas vai ser litigância de má-fé. E você vai poder ser condenado a pagamento da multa por litigância de má-fé, mais de 1 e menos de 10% do valor atualizado da causa, ou, se for irrisório, até 10 salários mínimos. Lembrem-se disso. Então é mentira, é errado falar que a parte tem direito de mentir no seu depoimento pessoal. Ela não tem. Se ela mentir, ela vai responder civilmente pelo seu ilícito processual de litigância de má-fé. Ok? Também vamos falar hoje sobre a confissão. Confissão, artigos 389 a 395. Ela é o nosso objetivo com o depoimento pessoal. Ela pode ocorrer, então, judicialmente, mas ela também pode ocorrer extrajudicialmente. Artigo 389, a confissão judicial ou extrajudicial, quando a parte admite a verdade de fato contrário ao seu interesse e favorável ao adversário. Então você confessa, é contra o seu próprio interesse e favorável ao outro, é uma confissão. Você pode fazer dentro ou fora do processo. E dentro do processo, essa confissão pode ser espontânea, você mesmo resolveu falar, ou pode ser provocada. A parte te chamou para um depoimento pessoal, te fez uma pergunta e você soltou a verdade que te desfavorece e favorece a ele. Isso é uma confissão provocada. É o que diz o parágrafo 2º do 390.
A confissão provocada constará do termo de depoimento pessoal. É ali que você faz a provocada. Já a confissão espontânea, parágrafo 1º, pode ser feito tanto pela parte quanto pelo seu representante, seu advogado, com poderes especiais para confessar. Essa confissão judicial, ela faz prova só contra quem confessou. Seus litisconsortes não se prejudicam. Previsão do artigo 391. Mas se eu estiver tratando de direito real sobre bem imóvel, a confissão de um cônjuge precisa da confissão do outro, porque os direitos são comuns, a não ser que eu tenha separação absoluta de bens, porque aí cada um tem o seu direito real. Não vai ter essa comunhão de direitos, então cada um confessa naquilo que te apetece. Fora isso, eu preciso da confissão dos dois para ela ser válida. Essa confissão, ela não existe, ela não é admitida quando nós estivermos tratando de direitos indisponíveis. É o que diz o artigo 392. E ela também não é admitida, ela não tem eficácia se ela tiver sido feita por um representante sem poderes, né? Porque a confissão feita por representante só é eficaz nos limites em que este poder vincular o representado, parágrafo 2º do artigo 392, e ela também vai ser ineficaz quando ela for proferida por quem não estiver na capacidade de dispor dos seus direitos, naqueles direitos confessados. Por exemplo, um menor, uma pessoa de 14 anos confessou. Não pode, ela não tem disponibilidade sobre os seus direitos. Então essa confissão não será considerada. Eu também não vou considerar confissão, cuidado com isso, quando eu estiver nas discussões durante audiências de conciliação e mediação. Porque na conciliação e na mediação nós temos o princípio da sigilosidade. O que as partes conversam ali durante a conciliação e mediação não pode ser utilizado como argumento, como elemento de prova pelo magistrado. Então muita gente confunde isso. Fala assim, olha, ele confessou na audiência de conciliação. Paciência, ele estava jogando com você, ele estava conversando com você e cedendo para você no intuito de fazer um acordo. E não propriamente confessando e assumindo os ônus processuais de sair como perdedor numa demanda. Isso é diferente. O princípio da sigilosidade não vai nos impor isso. A confissão durante as sessões de conciliação e mediação não é válida para fins de confissão efetiva no processo, mas somente como forma de se buscar um acordo, uma transação no processo. Confissão, gente, ela é indivisível como regra. Nós não podemos aceitar um pedaço da confissão e excluir outra. Então, isso que o artigo 395 nos diz. A confissão é, em regra, indivisível, não podendo a parte que a quiser invocar como prova aceitá-la no tópico que a beneficia e rejeitá-la no que for desfavorável. Essa é a regra. Nós vamos dividir a confissão quando o confitente a ela aduzir fatos novos, capazes de constituir fundamento de defesa de direito material ou de confissão. Se a pessoa alegar fatos novos na confissão, aí eu faço uma divisão. O que ela confessou vira confissão, o que ela alegou como fato novo vira alegação. E a outra parte vai ter o seu direito, então, de rebater esses fatos novos. Cuidado com essa exceção do 395, mas, em regra, a confissão é indivisível. Em regra, também, a confissão civil ela é irretratável. Cuidado, confissão civil. Confissão penal ela é sempre retratável. A confissão civil ela é irrevogável, irretratável. Ela só pode ser anulada se ocorreu erro de fato, se ocorreu coação. Ou nós também podemos tratar de anulação quando nós tivermos outros vícios de negócios jurídicos, mas em regra ela só se anula por erro de fato ou coação. Para se anular a confissão, deve-se valer de uma ação judicial própria que é de legitimidade exclusiva de quem confessou e de seus sucessores se ele morreu. Tá? Então, só quem confessou erroneamente pode tentar anular a sua confissão ou seus herdeiros se ele morrer. Cuidado também com essa disposição. E o 394 diz que a confissão extrajudicial feita oralmente só terá eficácia quando a lei não exigir prova literal, ou seja, prova escrita. Se a lei exige prova escrita de algo, a confissão extrajudicial precisa ser reduzida a escrito. Fora isso, ela não vai gerar os seus efeitos. E visto isso, nós vamos para a prova testemunhal, que tem as suas previsões no CPC a partir do nosso artigo 442. Começando pela admissibilidade da prova testemunhal.
Em regra, ela é sempre admissível. Ela só não vai ser admitida quando a lei dispor de modo diverso. É o que diz o artigo 442. Quando que a lei dispõe de modo diverso? Quando ela exige forma escrita, quando ela exige instrumento. Por exemplo, a demonstração da compra e venda de um imóvel, um valor superior a 30 salários, só por escritura pública, registrada, averbada, blá blá blá, no cartório de imóveis. Coisas desse tipo. E a lei civil faz, em vários momentos, essa menção de que tal coisa só pode ser provada por instrumento, penhor, só por instrumento, assim sucessivamente. E nós temos as hipóteses processuais de inviabilidade da inquirição de testemunhas, está no artigo 443. Nós não vamos admitir testemunhas quando só por documento ou só por perícia se puder provar aquela coisa, ou quando nós já estivermos esse fato provado por documento ou por confissão. Então nós não vamos admitir testemunha ou por impossibilidade de produzir a prova, porque só por documento ou exame pericial pode ser provada a questão, ou por desnecessidade, porque já provado por documento ou por confissão. Agora, nós podemos ter prova testemunhal nos casos em que a lei exige prova escrita, quando a gente tiver um esboço, um começo, um indício de prova escrita, mas nós precisaremos completar isso por forma testemunhal, tá bom? Artigo 444 é o que nos diz isso. Quando nós também não tivermos admissão, a possibilidade do credor ter prova escrita da obrigação, por exemplo, caso de parentesco, de depósito, de hospedagem, devido às práticas comerciais, nós vamos também poder ter a prova testemunhal, apesar desses negócios regularmente se provarem por escrito. Previsão do artigo 445. Também podem ser provados com testemunhas nos contratos, os vícios de consentimento nos contratos e a divergência entre a vontade real e vontade declarada nos contratos simulados. Claro que esse rol está aqui como um reforço no artigo 446. Não é só sobre isso que a gente pode provar com testemunhas, mas está aqui falando que pode sim provar, porque existem discussões anteriores relacionadas à impossibilidade de se provar isso por prova testemunhal. O artigo 446 vem acabar com essa discussão. E nós temos a possibilidade de ser ou não testemunha. Em regra, podem ser testemunhas todas as pessoas, só os incapazes, os impedidos ou os suspeitos é que não. Incapazes são os menores de 16 anos, são os interditos por deficiência mental, os que acometidos por deficiência mental no tempo dos fatos que ele está depondo, ele não podia discerni-los, ou que agora, na hora de depor, ele não consegue transmitir suas percepções, suas conclusões, ele também não vai ser capaz de depor. E o cego e o surdo quando o fato depender de ter visto ou de ter ouvido. Não posso perguntar a um cego, o cego não pode ser testemunha de ter visto a pessoa naquele lugar. Ela pode ser testemunha de ter presenciado, porque ela ouviu, conversou, mas de ter visto somente não pode. O surdo também não pode ser testemunha de ter ouvido um barulho. Ele não pode. Pode falar que sentiu, pode falar que viu uma movimentação estranha, mas aquilo que é incompatível com ele, ele vai ser incapaz de depor. Mas cuidado, que os deficientes, eles têm direito de prestar o seu depoimento com técnicas de assistência, tá? Isso também é presunção, isso também é definição legal. A pessoa com deficiência, ela tem direito de prestar de servir como testemunha e com a aplicação de técnicas específicas para lhe suprir a assistência, para lhe assistir, para lhe dar essa acessibilidade, essa palavra que estava aqui me fugindo, e evidentemente que ele pode depor sobre aquilo que lhe era possível presenciar, lhe é possível constatar. Nós ainda temos as pessoas que são impedidas de depor. Impedido não tem jeito. Ele vai poder manifestar no processo, no máximo como informante, sem compromisso legal de dizer a verdade. E são impedidos cônjuge, companheiro, ascendente, descendente e parentes até o 3º grau das partes, seja por consanguinidade, seja por afinidade, exceto se nós tivermos um interesse público que exija esse depoimento.
em causas relativas ao estado da pessoa e eu não puder ter outra prova de forma diversa. Também são impedidos de depor como testemunhas as partes no processo. Para isso, eles têm depoimento pessoal. E ainda quem atua como tutor, representante legal, o juiz, o advogado ou outros que tenham assistido às partes, porque ele passa a ser um sujeito parcial e a testemunha precisa ser imparcial. E são suspeitos aquele inimigo da parte, o amigo íntimo ou quem tem interesse no litígio. Como funciona então? Essas pessoas, quando elas são arroladas como testemunhas, a gente vai para a audiência. No início da colheita da prova testemunhal, o juiz vai qualificar essa parte. E dentro das perguntas de qualificação, ele vai perguntar: você é amigo, inimigo, parente do fulano, do ciclano? A pessoa vai responder se sim ou se não. Se a pessoa falar, ou falar falsamente, por exemplo, falar que não é amigo, e você, advogado da outra parte, sabe que ele é amigo, você tem que contraditar essa testemunha. No momento da audiência, ele respondeu, você vai falar: excelência, pela ordem, ele deseja contraditar a testemunha. E isso tem que ser antes de ser tomado o compromisso. Feito isso, feita a contradita da testemunha, o juiz vai te dar a palavra para você manifestar as suas razões e vai ouvir então a testemunha. E aí, isso é verdade ou não é? Se a testemunha negar, você vai ter que provar isso que você alegou naquele momento. Então chama a testemunha que está ali fora para falar que realmente ele é amigo. Então toma aqui as fotos deles na churrascada no fim de semana. Você tem que provar no ato. Do contrário, se rejeita a sua alegação de suspeição ou de impedimento da testemunha e será tomado o compromisso. Se o juiz tomar o compromisso dessa testemunha antes de você arguir, antes de você impugná-la, antes de você contraditá-la, terá precluído a sua contradita. Então toma muito cuidado, porque na audiência, na prática, isso é muito rápido. O juiz assim: você é amigo, inimigo do fulano? Não. Então, vou lhe advertir que o senhor não pode falar, o senhor deve falar a verdade, o senhor pode cometer um crime chamado falso testemunho. Falou isso, acabou. Precluiu a sua possibilidade de contraditar testemunho. Então, fiquem espertos, já se preparem, analisem o rol testemunhal antes da audiência para já levar as provas, porque você também vai precisar provar no ato se for impugnada essa sua contradita. Então, isso também é uma função muito importante. E justamente por essa necessidade de você fazer a contradita, né, de você analisar essas testemunhas antes da audiência, há que se juntar um rol de testemunhas. E esse rol de testemunhas tem que ter as informações do sujeito: endereço, profissão, nome, estado civil, conforme o 450. E esse rol ele vem 15 dias depois da decisão de saneamento. Nós já vimos isso. E depois de arroladas as testemunhas, só se pode substituir caso haja falecimento, enfermidade ou não localização da testemunha. É o que diz o artigo 451. Nós ainda vamos ter que o juiz da causa, né, ele não pode ser testemunha, isso já estava dito lá em cima dos impedimentos, e se ele for arrolado, ou ele vai falar que ele não sabe de nada e vai mandar excluir o seu nome, ou ele vai se declarar então impedido nesse processo por ter conhecimento de fatos que possam influir na decisão. E isso está no artigo 452.1 do CPC, e a parte não pode desistir do depoimento do juiz se isso acontecer. Nós ainda temos o momento da produção dessa prova, que é, em regra, na AIJ, na audiência de instrução e julgamento, logo depois dos depoimentos pessoais, exceto se já tiverem feito depoimento antes, por exemplo, produção antecipada de prova, ou se for carta precatória, porque isso vai para aquela comarca onde a pessoa está para ela ser ouvida. Mas nós podemos fazer os depoimentos por videoconferência. Isso é o que autoriza o artigo 453, parágrafo 1º do CPC. Temos alguns sujeitos que têm direito de serem inquiridos na sua residência ou onde trabalham. Eles estão no artigo 454 do CPC. São 12 incisos. É fácil a leitura para vocês, né, verem essas pessoas que têm direito de se prestar os seus depoimentos no local de seu trabalho, no local de sua residência. Exemplo: presidente da República, senadores, governadores, prefeitos, deputados, desembargadores, procurador-geral de justiça. Eles têm direito de depor nas suas sedes, nos seus locais de trabalho. E nós ainda vamos ter que, nessas hipóteses, o juiz ele vai então fazer contato com essa autoridade
pedir para que ele marque, agende a data e hora para o seu depoimento e local. Caso ele não faça em um mês, aí sim o juiz vai designar e aí ele vai ser necessariamente ouvido nesta data, no caso dele não indicar neste mês ou até mesmo dele faltar nessa data que ele indicar, que a própria autoridade indicar. As intimações das testemunhas também sofreram uma atualização importante com o CPC de 2015. Antes, todas elas eram intimadas pelo juízo. Agora não, a regra é que a intimação delas cabe ao advogado. O advogado deve mandar por carta registrada ou recolher a assinatura da pessoa, fazer a intimação dela, mandar uma cartinha de intimação, e ele tem que juntar o comprovante dessa intimação no processo 3 dias antes da audiência. Se ele não fizer essa juntada 3 dias antes da audiência, ele vai sofrer os ônus da ausência da parte. Quais ônus? Se ela não comparecer, vai se considerar que ele desistiu da parte, da oitiva dessa testemunha. Agora, se ele tiver intimado, juntado a prova 3 dias antes e a parte não comparecer, aí ele pode pedir até mesmo a condução coercitiva da parte. Se não for possível naquela data, vai ser redesignada a audiência com condução coercitiva, porque a parte é obrigada a comparecer para depor. A parte não, desculpa. A testemunha ela é obrigada a comparecer para depor. Ela não pode escolher. E nós vamos ter a exceção disso, nós vamos ter a possibilidade, a previsão, na verdade, de intimação pela justiça quando for frustrada a comunicação realizada pelo advogado, o advogado não conseguiu, junto ao AR que voltou negativo, ele então vai pedir para a justiça fazer essa comunicação por oficial de justiça. Quando houver um motivo para isso, um motivo relevante que o juiz aceite. Quando for um servidor público ou um militar, onde não vai haver a intimação, haverá requisição ao chefe da repartição que esse servidor está, ou quando a testemunha tiver sido arrolada pelo MP ou pela Defensoria Pública. E ainda quando for uma daquelas autoridades que escolhem a data de depor. Também vai ser um caso que é o juiz que vai intimar, porque ele vai precisar perguntar para a autoridade que dia, que hora, que local ele quer prestar depoimento. Lembrem-se disso. Nós vamos ter ainda a previsão da ordem de oitiva dessas testemunhas. Primeiro as do autor, depois as do réu, artigo 456. Essa ordem pode ser alterada se as partes concordarem ou conforme as necessidades do caso e uma testemunha não ouve o depoimento da outra. O artigo 457 vai tratar da contradita, que eu já falei para vocês, leiam este artigo por gentileza, e o 458 vai falar do compromisso de dizer a verdade. Se não for acolhida a contradita, se não for realizada, ou se o juiz não constatar de ofício motivos de impedimento ou de suspeição, ele vai tomar o compromisso da parte dela dizer a verdade e vai advertir que é crime fazer afirmação falsa ou calar ou ocultar a verdade. Eu já li aqui para vocês o artigo desse crime, que é o 342 do Código Penal. Façam uma remissão no código de vocês. As partes perguntam diretamente à testemunha, falei isso para vocês lá na aula sobre a EJ, a previsão disso está aqui, artigo 459. O juiz pode perguntar tanto antes quanto depois das partes, não tem problema nenhum, mas a ordem de se perguntar entre as partes inicia por quem arrolou a testemunha. E o juiz faz o indeferimento das perguntas que induzam resposta, que não tenham relação com as questões de fato tratadas no processo, ou que sejam repetição daquelas já respondidas. Certo isso? O depoimento da testemunha pode ser reduzido a termo, escrito no termo de depoimento que vai assinado por quem o fez, ou gravado em vídeo e imagem, e se for gravado a gente não tem essa necessidade de assinatura, evidentemente. E o juiz ele pode ainda determinar a oitiva de testemunhas de ofício, quando ele percebeu uma testemunha referida, fulano disse que ciclano ouviu isso também. O juiz de ofício pode mandar trazer esse outro ciclano para ser ouvido. E ele pode ainda determinar a acareação de testemunhas. É quando as testemunhas estão mentindo, ele bota uma na frente da outra e fala assim, aí, resolvam o que está acontecendo. Aconteceu ou não esse fato? E essa acareação, então, pode ser realizada tanto a pedido da parte quanto de ofício aí determinada pelo juiz. A testemunha ela pode requerer o pagamento das despesas daquilo que ela gastou para comparecer à audiência, inclusive a diária do seu trabalho. Isso vai ser arcado por quem a arrolou, tá?
e isso tem que ser feito o pagamento dentro de 3 dias. Se houver gratuidade, quem arca com isso é o próprio empregador da parte. O depoimento também, ele é previsto como serviço público e quem falta, né, quem é intimado como testemunha, ele não tem falta no serviço. Isso também é previsão aqui do CPC. E nós temos aqui, para fechar a prova testemunhal, as escusas de depor, quando as partes não são obrigadas a prestar depoimento. E são previsões um pouco semelhantes lá do depoimento pessoal daquelas escusas. 448 diz que a testemunha não é obrigada a depor sobre fatos que lhe acarretem grave dano, bem como o seu cônjuge ou companheiro ou seus parentes consanguíneos até o 3º grau, consanguíneos ou afins, né, até o 3º grau. Então, grave dano, conceito bem amplo, mas ele não é obrigado a depor sobre isso. Ou quando eu tenho sigilo profissional. Nesse caso também nós não vamos ter obrigação da testemunha depor, e ela vai falar isso: excelência, eu tenho sigilo profissional sobre essa questão, não vou depor sobre ela. E está tudo certo, porque está resguardado pelo artigo 448, inciso 2 nesse caso, mas também temos o inciso 1 sobre essa questão. E nós podemos ir até a pessoa para ouvi-la, principalmente se ela for enferma, se ela estiver impossibilitada de comparecer. Isso é uma exceção do artigo 449, está no parágrafo único. Em regra, as partes são ouvidas na sede do juízo. Essas são as nossas previsões aqui principais sobre essas provas pessoais, as provas orais colhidas na audiência, depoimento pessoal, confissão e prova testemunhal. Verifiquem todos os artigos, eu não fiz aqui a leitura de todos eles, né, nem a explicação de todos, que alguns são fáceis de serem compreendidos, e consultem na doutrina para esclarecer as dúvidas. Na próxima aula nós vamos para a prova pericial e inspeção judicial. Até lá, tchau, tchau!